Olá, pessoal. Aqui é a professora Maria Luísa e vamos para mais uma aula de história, certo? Sobre a Era Vargas, a Primeira República em crise. Falando da Primeira República, né, durante a década de 1920, havia uma grande insatisfação em diversos setores da sociedade, devido aos privilégios dados aos cafeicultores, né, esses grandes produtores de café, e também pela corrupção e grande insatisfação do sistema eleitoral, que era acusado de constantes fraudes nesse período. Por conta dessa insatisfação do governo oligárquico, passou a sofrer oposições que geraram alguns movimentos que contribuíram para o enfraquecimento da oligarquia cafeeira, né? Vamos ver alguns desses movimentos. Quais foram esses movimentos? O tenentismo, que foi um movimento político, militar, onde ocorreram uma série de rebeliões de jovens oficiais de baixa e média patente do Exército Brasileiro, que seriam os tenentes que estavam descontentes com a atual situação do Brasil. Eles tinham como objetivo promover reformas nas instituições republicanas, principalmente por meio da centralização do poder e do fortalecimento do nacionalismo, né? Nacionalismo que no meio do exército, né? É algo muito forte, é um sentimento muito forte. Essas rebeliões, né, não acabam por aí. A gente vai ver agora a Coluna Preste, né, que foi um movimento político-militar brasileiro ocorrido entre 1924 e 1927, ligado ao tenentismo, essa outra que a gente acabou de falar agora. O principal motivo desse movimento foi a insatisfação com o governo de Arthur Bernardes e o regime oligárquico, né, esse regime do café com leite. Sob o comando do capitão Luiz Carlos Prestes, reuniu entre 800 e 1.500 pessoas uma grande marcha pelo interior do Brasil, que tinha como objetivo estimular outras unidades militares do país também se juntarem a este movimento e retirar o presidente Arthur Bernardes do poder. Este movimento não tinha um projeto revolucionário, mas apenas o desejo de livrar o país dessa corrupção que existia e das práticas oligárquicas. Os membros do movimento foram perseguidos pelo exército após vários combates, enfrentando vários problemas como doença, fome, falta de armas, e os membros foram refugiados na Bolívia, né? E esse movimento, essa marcha, chegou ao fim. Vamos então falar agora sobre os efeitos da crise de 1929 no Brasil, né? Essa crise que ela se iniciou nos Estados Unidos, né? Em 1929, também chamado de a Grande Depressão. Hoje muito se fala dessa crise, né? Que o mundo enfrentou e que o que a gente está vivendo hoje por conta desse vírus da Covid, né? Se estima que se tenha uma crise parecida com essa ou até mesmo pior, né? Então essa crise, ela foi uma recessão econômica que atingiu o capitalismo internacional. E assim a economia brasileira, que dependia das exportações, foi gravemente atingida, havendo ainda uma diminuição de produtos brasileiros, como o café. Além disso, os produtos brasileiros passaram a ter um preço mais baixo, levando parte dos agricultores brasileiros à falência. Toda essa crise contribuiu para o fortalecimento ainda maior das oligarquias cafeeira e controlavam a política brasileira. O fim da Primeira República no Brasil, né? Ao meio dessa crise aí que ocorreu em 1929, ocorreu uma grande desentendimento entre as oligarquias de Minas Gerais e São Paulo. O então presidente, que era o paulista, o Washington Luiz, que deveria apoiar o candidato agora mineiro, né? Contrariou o acordo e indicou Júlio Prestes. Dessa maneira, com o rompimento, a oligarquia mineira se juntou com a oligarquia do Rio Grande do Sul e da Paraíba e formaram uma aliança liberal, lançando Getúlio Vargas a presidente e seu vice, João Pessoa. Vários setores
é, ficaram insatisfeitos, né, com a antiga política, que estavam insatisfeitos com a antiga política oligárquica cafeeira, apoiaram a Aliança, né, Liberal. E em 1930, Júlio Prestes acabou vencendo as eleições. E aí, né, instala-se a Revolução de 1930. Com a vitória de Júlio Prestes, a Aliança Liberal contestou o resultado, né, das eleições, né, se instaurou aí a comissão verificadora. Existia uma comissão, né, que quando a eleição não era favorável a eles, né, eles iam lá, verificavam e inventavam alguma coisa, né, que para poder anular essa eleição. Então, essa eleição ela foi acusada de fraudes ao longo logo depois que José Pessoa, que era o vice, né, faleceu, assassinado, os membros da aliança passaram a acusar a oposição, né, por esse assassinato. Então houve uma comoção popular, né? E aí articulou-se um golpe contra o governo, com a união de grande parte dos militares, né? 3 de novembro, o presidente Washington Luiz, ele foi deposto e Getúlio Vargas, ele aí entra no poder e assume, né? Acontecendo aí agora um governo provisório, né? Após assumir, Vargas adotou várias medidas para centralizar o poder em suas mãos. Fechou o Congresso Nacional, suspendeu a Constituição de 1891, né? Substituiu os governadores por interventores, exceto o de Minas Gerais, né? Essas medidas desagradaram principalmente a oligarquia paulista, que foi de contra aos interventores, que eles queriam mais autonomia política a favor, né, do seu estado. Eles queriam que eles tivessem mais autonomia para isso. E isso acabou levando, né, à Revolução Constitucional. Né? Com a insatisfação do governo, os paulistas se organizaram em frente a uma frente única paulista, movimento que queria uma nova Constituição e uma nova eleição. Eles queriam que se tivesse uma nova Constituição e uma nova eleição. Não aceitavam, né, Vargas no poder. Então, em 9 de julho de 1932, ocorreu uma revolta armada que durou 3 meses. Os paulistas foram derrotados, mas o governo Vargas ele se comprometeu a fazer novas eleições e elaborar uma nova Constituição. E assim ele fez, não é isso? Ele fez a Constituição de 1934, que foi a terceira do Brasil e a segunda da República, né? Onde ele regulamenta a jornada de trabalho de 8 horas, salário mínimo, o salário mínimo, o voto secreto, né? Passa-se, antes que o voto era falado, passa a ser secreto. As mulheres começam a ter o direito a votar, né? Mas elas já tinham esse direito, né? Direito a se candidatar, já tinham uma emenda que dava esse direito em 1932, mas em 1934 a Constituição legitima isso. E o ensino primário passa a ser gratuito e obrigatório, né? Após a aprovação da Constituição, Getúlio Vargas ele é eleito presidente do Brasil, mas não pelo voto direto. Forma-se uma Assembleia Constitucional, né? Forma-se uma eleição, né, só com membros, né, do governo. E no início dessa nova fase do governo, os 2 grupos políticos, né, apostam, ganham forças aí, que é a Ação Integralista Brasileira, fundada pelo jornalista e escritor Plínio Salgado, que tinha influências fascistas e antidemocráticas, demonstrou grande apoio, né, no governo de Vargas. E a outra seria a Aliança Nacional Libertadora, né, que tinha inspirações comunistas, defendia um governo que garantisse a reforma agrária, a proteção às pequenas e médias propriedades,
a nacionalização de empresas estrangeiras e a expansão de dívidas externas do Brasil. Tinha como membros militares, intelectuais, operários, profissionais liberais e estudantes. Tinha pensamento contrário ao do governo Vargas e, por isso, em 1935, foi decretada sua ilegalidade. E com essa ilegalidade, né, a Aliança Nacional Libertadora Militar e civis comunistas liderados por Carlos Prestes colocam em prática um golpe que pretendiam tirar Vargas do poder. Porém, esse movimento foi derrotado por tropas militares que eram fiéis e esses membros eles foram presos, né? E aproveitando-se disso, né, Vargas, que já estava aí em vista de uma nova eleição, né, programando uma eleição para 1938, né, para o ano seguinte, ele começa a elaborar uma estratégia que permitisse que ele continuasse no poder. Então ele lança aí um plano Cohen, que esse plano, na verdade, ele era uma fraude. Ele diz que existia ameaças, né, comunistas que queriam tomar o poder, né? E seria esse plano, eles dizem que o Brasil estava sofrendo ameaças, né? Cria todo um cenário, né, de um plano arquitetado, fraude, lógico, e acaba conseguindo continuar no poder. E aí instaura-se, então, o Estado Novo, né? Com a ameaça de combater o comunismo, Vargas aplica um golpe de Estado, apoiado por políticos e militares, e as eleições são suspensas e se inicia aí, então, o Estado Novo. Após esse golpe, Vargas ele fecha o Congresso Nacional, extingue os partidos políticos e impõe uma nova Constituição que concentra o poder nas mãos do presidente da República, reduzindo a autoridade dos governantes estaduais. A Constituição de 1937 tinha como um dos seus principais o controle social durante a fase do governo, interferir no cotidiano da população, usava a expressão e a censura. E as pessoas que fossem de contra o seu governo eram perseguidas, muitas exiladas, torturadas e até mesmo assassinadas. E aí ele cria o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, usado pelo governo, né, para divulgar imagens positivas do seu governo, além de censurar possíveis publicações que pudessem desmontar a sua imagem. Ou seja, aquilo que ele só deixava passar para a população, ele usava a mídia, né? Até mesmo o rádio, ele usou muito o rádio, porque ele percebeu que o rádio ele tinha um alcance aonde a TV não ia. Então, ele usava o rádio para passar que tudo estava bem, né? Ele também fez um governo populista, né? Onde ele queria muito agradar a população, mas aquele que se rebelasse contra as leis do Estado era reprimido. E para o trabalho, né? Como ele era inspirado no modelo fascista italiano, Vargas procurou controlar a massa de trabalhadores urbanos, sobretudo aqueles ligados à crescente industrialização do país, por meio das legislações, né, trabalhistas, como a CLT, né, que é a consolidação das leis trabalhistas, que chama-se CLT, decretada em 1º de maio de 1943. A partir da década de 30, o Estado passa a incentivar mais a industrialização e a interferir mais no comércio e na agricultura. O governo investiu na industrialização de base, né? Que é aquelas de pesadas, que é as de aço. Cria o Conselho Nacional, que é a Petrobras, do petróleo. O petróleo, esse conselho, ele nasce aí. A Companhia Siderúrgica Nacional e a mineradora, a Vale do Rio Doce, né? Que essa Vale, várias empresas que foram criadas na época de Getúlio Vargas, elas foram vendidas, né? No governo de Fernando Henrique,
Cardoso, né? Foram privatizadas. E uma delas é a Vale do Rio Doce, que é essa empresa que a gente viu há pouco tempo, né? Que aconteceu um desastre com uma barragem em Brumadinho. Então, pessoal, vamos aproveitar aí e fazer a atividade das páginas 324, 325, 332 e 333, ok? Fiquem bem, fiquem com Deus, se cuidem, né? E só saiam realmente se precisar. E se precisar sair, se protejam.